Olá, seja muito bem-vindo ao blog, ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar com o SolidWorks. O desenho da aula de hoje é esta polia. Essa polia ela é abaulada, né? Polia cilíndrica e ela é abaulada. Tem aqui um furo e um rasgo de chaveta. Ela é uma polia que tem esses seus detalhes internos. A polia é oca, né? Não, a polia é sólida. Então temos esse perfil para construir lá no SolidWorks, tá? Então vamos determinar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos trabalhar com essa linha de centro, lá no SolidWorks. Ela tem 140 de comprimento. Vamos deixar o centro da nossa origem aqui no plano frontal, aqui no centro realmente. E vamos trabalhar aqui a nossa polia. Então vamos lá. Primeiro então, o plano vai ser o frontal, esboço nele. Selecione aqui uma linha de centro. Essa linha de centro em relação à nossa origem. Vamos dimensioná-la. Em função da origem, essa linha vai ter 70. Em função do comprimento e a origem, 140. Posicionamos nossa linha em relação à origem e determinamos o seu comprimento. Agora que temos uma origem, vamos trabalhar com esse perfil. Vamos construir o perfil externo aqui, parecido com o que já existe na polia. Então, linha, seleciona, faz um perfil parecido. Agora deixa eu fechar aqui e vamos cotar. Primeiro, vamos cotar essas dimensões de 35 que acabam se repetindo. Se você observar bem aqui, você vai ver que se você cotar a última, dá 35. Na somatória vai dar 140. E a última a gente não precisa cotar. Então seriam essas dimensões aqui de baixo. 35 são iguais às de cima. Agora, temos que saber esses diâmetros, 155, 140, 128, que vão ser todos a metade. Estamos trabalhando com o raio, né? Estamos construindo a metade da peça para depois fazer uma revolução. Então, o diâmetro de 155, você vai lá, 155 dividido por 2, você tem lá 77,5. Então, vamos cotar. Dimensão inteligente. Daqui, em relação à origem, 77,5. Próxima dimensão. 126. Então, 126 dividido por 2, você tem 63. Então, daqui até a origem, 63. Esse é o próximo. Aqui eu tenho 97. 97 por 2, eu tenho 48,5. Então, daqui até a origem, 48,5. Por último, eu tenho esse, que é 69 por 2. Então, tenho 69 dividido por 2, eu vou ter então 34,5. Então, a última dimensão aqui com 34,5. Isso pensando em raio, né? Agora, tenho que pensar no seguinte. Deixa eu posicionar as cotas aqui para ficar melhor entendê-las. Agora, tenho que construir aquele abalamento. Esse abalamento tem um raio de 144. Então, se a gente construir lá um diâmetro de 140, com um raio de 144, né? Então você vai ter aqui um círculo, dá um ok, né? Um círculo. Vou cotar esse círculo com o diâmetro 288, que é 144 vezes 2. Então, 288. Posso usar o recurso, né, para mover esse círculo, né? Então, mover entidades, seleciono a entidade, seleciono aqui um ponto que eu quero mover. Então, clico aqui nesse ponto e vou até o ponto que eu quero, que seria o quê? O centro da linha. Copiei. Fiz a movimentação. No OK, movimentei no ponto que eu queria. Agora eu vou recortar aquilo que está sobrando. Então, vem aqui em aparar entidades, recorto aqui, recorto essa parte, dou OK. Aqui sobra outra parte, né? Clico nela, deleto e fico só com aquilo que me interessa no momento. Vou utilizar esse perfil, vou aparar o que está sobrando.
as linhas que estão sobrando. Vou dar OK. Vou utilizar isso aqui para copiar. Então vem aqui no mover entidades. Clica na setinha do lado, copiar entidades. Esta é a entidade a ser copiada, cliquei nela, venho aqui no ponto que eu quero, clico nele, pego este ponto e clico no ponto que eu quero, que é no centro da próxima linha. Ele fica junto ao cursor, clico no centro da próxima linha novamente, e ele clico no centro aqui embaixo. Pronto. Fiz a cópia. Agora eu tenho que estender as entidades aqui, ó. Então lá, em vez de aparar, eu vou estender, estendo, clico e estendo na próxima, e por último, clico e estendo aqui. Em vez de estender, agora eu tenho que aparar. Então, vem aqui em aparar entidades. Aparo o que está sobrando aqui. Aparo o que está sobrando ali. Deixa eu dar um OK primeiro aqui. Aparar entidades. Vou aparando o que está sobrando aqui. Venho aparar aqui. Não confundam linha de auxiliar de cota com linha do desenho, tá? Estou aparando realmente agora, são linhas do desenho. Fiz o perfil. Do perfil eu faço os raios. Vou dar um OK, né? Faço os raios que pedem. Então aqui tem raios de 2. Então contorno aqui com os raios de 2. Aqui em Infinity. O raio agora é 2. E vou clicando onde precisa ter raio. E dou um OK. Os raios estão prontos. Agora vou me preocupar com o quê? Com o perfil interno da peça. Vamos no desenho. Construir um perfil parecido com esse, tá? Para a gente trabalhar. Antes disso, vou fazer uma linha em relação à linha de centro aqui, ó, com essa referência de diâmetro de 40 aqui, tá? Que seriam 20 de distância em relação ao centro. Então, vou lá, faço uma linha. Vou aparar ela, está faltando aí. Dá OK, vou dimensionar ela em relação à minha origem, ela tem 20, que o diâmetro é 40, né? Agora, vou trabalhar com linha a partir daqui. Vou fazer um perfil parecido e não igual àquele que existe lá na peça. Então aqui tem uma coisa parecida com isso, né? E aqui. Apara o que está sobrando, que seria isso aqui. Isso aqui. Vou dar um OK. Esse é o perfil parecido com o da peça, parte interna. Então vou dimensionar as distâncias com 29 da face até aqui, 35 daqui até aqui e depois finalizo com esse 41. Vamos lá. Então, dimensão inteligente. Em relação aqui à face, eu tenho 29. Em relação ao 29 até aqui, eu tenho 31. Se você dimensionar daqui até aqui, você vai ter 6. Tá? Deixa eu ver se é 31 mesmo, deixa eu conferir aqui. 29 é 35, perdão. Deixa eu recuperar aqui. Em relação ao 29 é 35. Vou editar esse 31 para 35. Agora eu vou fazer aquela cota. Então, se eu cotar daqui até aqui, ó, eu tenho 6. Então, ESC. Se eu cotar daqui até aqui, eu também tenho 6. Então, daqui até aqui, ó, eu também tenho 6. Fiz a referência. Agora eu tenho as dimensões de diâmetro, né? Então, vou voltar aqui. Eu sei que eu tenho aqui, ó, 128, dividido por 2 vai dar 64. Então, daqui até a minha origem, 64. Daqui até a minha origem, tem uma dimensão. Deixa eu dar uma olhadinha. 140, que vai dar 60. 70, perdão. 70. Tem uma referência daqui até aqui, ó, de 5. Daqui até aqui. Então, se você observar, ó, 5 de dimensão, tá? Tem uma dimensão de 10, que é 5 mais 5, até aqui, ó, tá? Então, vou lá. Deixo aqui embaixo já dimensionado. Daqui até aqui, então, eu tenho 10. Depois eu tenho 19 daqui até aqui. Vou dar uma olhadinha, ó, 19. Agora eu tenho esse diâmetro aqui, que dá 112, que é 56 a metade. Então, daqui até a origem, 56.
Tem essa próxima aqui, seria esse diâmetro de 83. 83 por 2, 41,5. Coto em relação à origem, 41,5. Já tenho praticamente todas as cotas. Aqui eu tenho 4, daqui até aqui, essa linhazinha, tenho 4. Deixa eu mostrar para vocês onde está lá. Tenho 4. Tem um diâmetro de 56, né? Então 56 dividido por 2, eu tenho 28 de distância em relação ao centro. Então daqui até o centro tenho 28. Tenho a peça praticamente definida. Vou definir então uma distância da origem até essa face aqui, ó, com 29. Vou amarrar meu desenho aí. Opa, deu um erro aqui. Vamos deixar isso para o final. Então vou fazer o seguinte. Vou dimensionar os raios, tá vendo? Dimensioná-los. Raio de 144. Dimensiono 1. Dou Enter. Dimensiono o próximo. Dou Enter. Dimensiono esse outro. Mais uma vez Enter. Por último esse. Além de dimensioná-los, vou determinar para eles referências do final da peça até o início do raio com 17,5. Em relação ao 17,5, eu vou dimensionar o próximo, que é 35. Em relação a esse 35, determino o próximo. Eu não permito que eles tenham liberdade para movimentação. Estão definidos aqui por cotas. Então, o início de cada raio tem dimensões. Então, o início da cota, o início da posição no raio, eu vinculei ele à minha peça. Deixa eu ver se está faltando alguma cota. Depois eu procuro no final aqui. Aparentemente deve faltar uma ou outra aqui. Vou fazer os raios. O desenho fala em raio de 2. Vamos repetir esses raios de 2 aí. Então, raio de 2. Então, vou fazer esses raios. E venho repetindo até finalizar o pedido aqui. Seria este último. E dá OK. Perceba que aqui havia uma linha. Quando eu fiz esse raio aqui, ó, ele acabou retirando a linha daqui. Deu até um avisozinho. E aqui, essa linha que sobrou é uma linha de cota. Deixa eu dar um OK para mostrar para vocês. Essa linha aqui é auxiliar de cota, tá? Diferente do que uma linha de contorno. Então, quando eu fiz o raio neste canto, ele acabou levando essa linha junto com ele. Agora, falta para minha peça algumas definições, inclusive um raio aqui. Esse raio pede 4, né? Mas eu vou fazer com raio 3. Então, vem aqui no SolidWorks. Dimensão, raio, fillet, né? Raio 3. E faz um raio aqui com 3 e dá OK. Vou dar uma olhada aqui nas minhas alturas. Eu vou repetir algumas cotas aqui. Repetir não, eu vou dimensionar para definir o meu desenho. Então, da linha de centro até o início do raio. Da linha de centro até o início desse outro raio. Da linha de centro até o início desse penúltimo. E da linha de centro até este último. Tudo posicionado. Não tem como sair da posição. Definir todas as posições de início de posição de altura em relação à minha origem dos meus raios. Vou voltar no meu desenho, fazer um corte, vou parar essa entidade final aqui, ó, que seria o quê? A parte do furo, né? Então eu vou apagar ela. Vou dar um OK. Eu tenho o contorno da peça praticamente pronto. Deixa eu dar uma olhada, ó, o contorno praticamente pronto. Então essas linhas aqui, ó, você não precisa fazer, por quê? Porque quando você for revolucionar, os cantos da peça vão formar uma geometria. Então é por isso que você não precisa fazer essas linhas aqui, tá? Essas linhas aqui estão servindo para o 2D, mas o 3D não. Você tem que fazer só o contorno da peça em função da linha de centro para que você possa revolucionar. Então é por isso que eu apaguei essa partezinha aqui. Ela vai virar uma aresta depois da revolução. Então eu tenho que pegar uma referência
que deixe todas as linhas pretas, todas as linhas definidas, né? Então, como eu ainda tenho a linha azul no meu desenho, eu vou vir aqui embaixo e vou dimensionar o comprimento total dessa peça, né? E também essa referência de 70 em função do centro. Então, daqui, dimensão inteligente, do centro até aqui, eu tenho 70. Aquilo que a gente tinha começado no início do desenho, né? Desta face até essa aqui, ó, eu tenho 140. Meu desenho está quase definido. Vou tentar dar uma olhada agora aqui, ó, o que faz ainda o meu desenho ter algum tipo de erro. Deixa eu dar uma olhada nesta cota. Daqui até aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada em função do centro. Deu um alarme. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá faltando alguma cota. Vou ver do centro até aqui. Não vai permitir. Que já existe. Deixa eu dar uma olhadinha qual está faltando. Enfim, está faltando alguma pequena dimensão para a gente conseguir fazer esse ajuste de definição do desenho. Mas da forma que ele está, já dá para a gente pelo menos fazer a revolução e, por fim, né, acabar fazendo aí o rasguinho da chaveta, pois o furo já está confeccionado. Então, o nosso desenho tem aqui um perfil, vou aqui em recurso, ressalto base revolucionado, ele vai revolucionar, certo? Vou inverter o lado da revolução aqui. Você pode inverter, a setinha muda aqui, tá vendo? Inverter. Vou inverter o lado, vai revolucionar do outro lado. Vou colocar aqui 270 graus. E dá OK. Então ele fez aqui para mim, dá um Ctrl 7, ele fez aquele perfil que eu queria, tá vendo? Fez o perfilzinho bonitinho da peça, ó. E o perfil que eu fiz, você revolucionou em função da linha de centro, ele já fez o furo, tá? E tá a geometria praticamente pronta daquilo que você precisa, né? Se eu dar um Ctrl 8 aqui, ó, é o perfil que você construiu, tá vendo? Aquele perfil, né? Que é esse perfil cortado aqui da peça. Quando você revoluciona, o que é aresta no seu desenho, constrói a geometria da peça, tá vendo? Agora, vou pegar essa face, clico nela, pego um esboço nela, dou Ctrl 8, fica normal a vista. Pego aqui um retângulo de centro, vem aqui, ó, no quadrante desse círculo, clico nele, dou OK, clico aqui na origem, pressiono o Ctrl, clico aqui no centro do retângulo e deixo aqui na vertical. Agora ele não perde a posição na vertical mais. Agora você vem em dimensão inteligente, observa aqui no seu desenho que ele fala que o detalhe do furo e rasgo da chaveta é isso aqui. Então tem 6 por 23 em relação ao centro. 40 já existe, que seria essa dimensão aqui que a gente fez. Então, 6 por 23. Então, 6 de largura, 23 de altura em relação ao centro. Lembrando que a gente já posicionou isso na vertical, ele não perde a posição. Então a gente vai fazer o quê? Recursos, corte extrudado. Se você observar ali, tem uma profundidadezinha, esse corte que a gente vai fazer agora. E essa profundidade ela é cega aí de 10. Vamos deixar isso aqui passante. Perceba que ele já faz isso passante para você. Certo? Passante. Tá OK? Ctrl 7. Tenho a minha polia pronta aqui. Abaulada. Então Ctrl 8. Abaulada, né? Todas as suas partes. Dá o Ctrl 7 para ficar na minha perspectiva isométrica. Furo, rasgo de chaveta, conforme o desenho inicial solicitava. OK?
Pessoal, continue fazendo os exercícios do professor Bruno Leite. Um forte abraço e até a próxima aula.